A exigência da lei natural. Primeiro, ao criar o homem, Deus dotou-o de espírito. Em sendo, portanto, espiritual, tem ele uma consciência e lhe são atribuídos direitos naturais. A vida, a propriedade, a verdade, a honra e obediência aos pais por parte dos filhos são alguns desses direitos inerentes à própria natureza. Se direitos implicam deveres, então, o indivíduo tem o dever de respeitar o direito à integridade física do outro, por exemplo. Letra A. Esta noção de dever está na consciência de cada um e se pode chamá-la de lei natural, porque ditada pela razão natural e seus ditames são percebidos e reconhecidos pelo homem, apesar de privado da luz da revelação escrita de Deus. Cognomina-se natural porque se enraiza na própria natureza humana criada por Deus. Paulo apóstolo acerca da matéria afirma: porque os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. E a transgressão dessa lei natural se constitui em pecado, pois toda a lei natural é divina. Esta assertiva é corroborada pelo apóstolo quando, ao distinguir a lei natural da lei mosaica, afirma: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos capítulo 2, versículo 12. Letra B. Existe outra sim a lei positiva, que rege ou norteia o direito positivo e é manifestada por uma declaração ou por um decreto explícito do legislador. Para uma lei positiva ser justa, por conseguinte, ela deve visar o bem comum em consonância com o direito natural e estar concorde com a lei natural. Por isso é que nem tudo o que tem o respaldo da lei positiva é moral. A lei positiva, por seu turno, pode ser humana se o legislador for humano, e divina se o legislador for Deus. Segundo, o pecado existiu antes da lei positiva divina, por haver sido uma transgressão da lei natural, esculpida no coração do homem e inerente à sua natureza, sendo, por isso, invariável como a própria natureza humana. Em consequência da lei natural, o homem é impelido a cultuar a Deus. Paulo, apóstolo, sobre este assunto de fundamental importância, declara: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. E exatamente por haver transgredido esta lei natural do legítimo culto a Deus, Caim desrespeitou o direito natural à vida de Abel. Caim cometeu 3 pecados seguidos, um decorrente do outro: culto falso a Deus, inveja e fratricídio. Embora não houvesse ainda a lei positiva divina, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. E, por encontrar-se corrompida a terra e cheia de violência, Gênesis capítulo 6, versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Deus exterminou a humanidade com o dilúvio. Também, ainda antes da lei positiva divina, os habitantes de Sodoma e Gomorra desceram ao abismo da devassidão e perversão moral. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis capítulo 18 e versículo 20. Terceiro, a legislação natural é imutável, porque íntima e essencialmente ligada ao direito natural, fundado e enraizado na natureza das coisas que, de sua parte, é imutável. É de direito natural o verdadeiro culto a Deus, porque na imutabilidade de sua natureza, ele exige que a criatura o adore. É de direito natural a vida humana, porque nisto a natureza não pode mudar. É de direito natural a preservação da integridade física das pessoas e de sua saúde, porque o requer a natureza. É de direito natural o trabalho e, em decorrência, o do repouso, para a restauração das energias físicas e mentais,
direito esse concorde com a natureza humana. Quarto, a lei positiva humana é abrogável, porque mutável por depender da vontade do legislador, cuja obrigação é a de interpretar as circunstâncias e aplicar a lei de acordo com as exigências do bem comum. Alguém, por isso, definiu, e com acerto, a lei como, abre aspas, um ordenamento da razão para o bem comum, promulgado por quem preside a comunidade, fecha aspas. Assim, por exemplo, se em estradas asfálticas de grande velocidade a lei permitia 120 km/h, o legislador, tendo em vista novas circunstâncias tendentes ao bem comum, pode legislar para 80 km. Quinto, o Decálogo resume e sintetiza toda a lei positiva divina no seu aspecto moral. O Decálogo, portanto, é um compêndio da lei natural, lei esta sempre vigente desde a criação do homem, em cuja consciência ela sempre esteve. O Decálogo explicita normas da lei natural. E como explicitação direta do direito natural, das exigências da própria natureza humana, é imutável e inabrogável. As prescrições do Decálogo sempre serão atuais, por exigência das notas essenciais da natureza humana. Sexto, apesar de o homem prevaricar, ou melhor, por isso mesmo, Deus sempre se revelou infinitamente misericordioso para com ele. E uma de suas manifestações de amor reside na promulgação do Decálogo, que se constitui na maior proclamação dos direitos humanos. A natureza humana se desequilibrou com o pecado de Adão, inclinando-a ao vício incentivador das paixões e sufocador da consciência. Embrutecida esta, o homem tem dificuldade de, por si próprio, reconhecer e respeitar o direito natural do seu próximo, de Deus e de si mesmo. Em socorro da criatura decaída e sujeita a tão grave perigo de embrutecimento, o Senhor Deus, o legislador, prescreveu no Decálogo a súmula da lei positiva divina de aspecto moral para avivar na consciência do homem a lei natural. Esses preceitos do contexto do direito natural foram, de resto, confirmados por nosso Senhor Jesus, que, longe de abrogá-los, aprofundou o seu sentido e o seu valor. Em capítulo posterior, iremos buscar ensinos nas Sagradas Escrituras sobre a posição e a missão de Jesus para com a lei. Sétimo, o repouso consequente da cessação temporária do trabalho é de direito natural, por ser exigência da natureza do homem. Por isso, todos os povos reconheceram e desde sempre o praticaram. Vimos, em páginas anteriores, o comportamento dos povos indo-europeus e, em particular, dos babilônicos, com seu chapatu. Os egípcios primitivos, que dividiam o mês não em semanas de 7 dias, mas em períodos de 10, em decanatos, de igual forma, praticavam a lei natural do descanso periódico. Observe-se, então, daí a procedência da divisão em decanatos dos signos do zodíaco entre os atuais horoscopistas. Todos os povos, de uma maneira ou de outra, legislaram em favor desse direito natural. Em sendo outro sim o homem, por força de sua própria natureza, inclinado às coisas religiosas,
a lei natural prescreve-lhe que, na condição de criatura, reserve para o Criador uma parte do seu tempo. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. O Decálogo, Êxodo 20, versículos 3 ao 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 ao 21, consubstancia a lei natural. É a lei positiva divina de aspecto moral imutável e universal, porque consentâneo com a natureza e exigências do homem e de Deus. As suas 3 primeiras prescrições proclamam o direito de Deus. Deus, em sua unicidade absoluta, a excluir quaisquer parceiros. Deus, em sua espiritualidade absoluta, a rejeitar quaisquer assemelhações materiais. Deus, em sua soberania absoluta, a exigir culto adequado. Deus, em sua espiritualidade e verdade, a requerer culto em espírito e verdade. Deus de nome santíssimo, proibindo que se o tome em vão. O 4º preceito se constitui em elo de ligação com a segunda parte do Decálogo, caracterizada com a defesa do direito natural do homem. É o preceito elo por defender um direito de Deus e 2 direitos do homem. É o preceito elo por ser de direito divino humano. Em Êxodos, capítulo 20, versículos de 8 a 11, assim se expressa o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O preceito, em resumo, consubstancia os seguintes aspectos do direito natural do homem. Primeiro, do trabalho durante um espaço de tempo, 6 dias. Segundo, o repouso físico com a interrupção do trabalho. E inclui um aspecto do direito natural divino, a santificação a Deus desse dia de repouso, porque, como Criador, cabe-lhe o direito de receber parte do tempo de sua criatura.